São Pedro Crisólogo nasceu em 380 em Imola, na Itália, e dedicou-se inteiramente ao Evangelho, sendo reconhecido pela Igreja como doutor em 729 pelo Papa Bento XIII. A título de curiosidade, Crisólogo quer dizer o homem da palavra de ouro. Essa espécie de título foi dada ao santo por causa do dom de pregação que este tinha. Vivia em um convento, até a morte do bispo de Ravenna, quando Pedro Crisólogo foi escolhido para pastorear aquela região. Seguindo os desígnios do Senhor, assim o fez. Usando o dom da pregação, converteu pagãos e hereges. Venceu a heresia do monofismo, que dizia que Jesus tinha apenas uma natureza, sem considerar a misteriosa união divina e humana revelada através de Cristo. Por meio da oração, jejum e mortificações, o santo combatia o pecado e fez sua Páscoa em 450. Santo Inácio de Loyola nasceu em 1491 em Loyola, na Espanha. Aos 14 anos recebeu a tonsura, porém optou pela carreira militar, entregando-se assim às ambições e às aventuras das armas e dos amores. Em uma missão militar, Inácio quebrou a perna e precisou ficar um tempo parado. Com isso, Deus o converteu, e o santo, com o conhecimento sobre a história de Jesus e de alguns santos, decidiu seguir em outra missão. Inspirada em São Francisco e São Domingos, estudou filosofia e teologia, dedicando-se a uma vida eremítica. Lançou os fundamentos da Companhia de Jesus. Sua única ambição era a aventura de salvar e o seu amor a Jesus. Foi para o céu aos 65 anos e, junto a Deus, intercede por nós. Santo Afonso Maria de Ligório, patrono dos confessores e teólogo da doutrina moral, bispo e doutor da Igreja, Afonso Maria nasceu em 1696, em Nápoles, na Itália. De uma família rica, essa proporcionou ao santo caminho de estudos para levá-lo à fama. Aos 16 anos, doutorou-se em Direito Civil e Eclesiástico, quando percebeu, involuntariamente, que estava vivendo uma falsa felicidade, levando o santo a reflexões profundas. Chegou a ficar 3 dias em frente ao crucifixo. Renunciou à carreira profissional, herança e títulos de nobreza, seguindo agora a via vocacional, defendendo as causas de Cristo, como o Senhor queria. Dedicou-se inteiramente ao reino, desenvolvendo missões voltadas aos mendigos da periferia de Nápoles e camponeses. Fundou a Congregação dos Redentoristas, ou Santíssimo Redentor. Após uma grande vivência em vilas e cidades do sul da Itália, Afonso de Ligório foi eleito bispo aos 60 anos. Pastoreou com prudência o povo, mesmo tendo perdido a amizade do Papa e sido expulso de sua fundação. Aos 91 anos, partiu para junto do Pai. Santo Eusébio de Vercelli nasceu no começo do século IV, na Sardenha, e ainda não tinha esse nome, até ir para Roma em busca de lucro com a política e o direito. Ao ser encontrado por Jesus, converteu-se e recebeu o nome de Eusébio, porque foi batizado pelo Papa Eusébio. Ordenado presbítero e depois bispo em 345 para Vercelli, lá exerceu o pastoreio com zelo e amor, dedicando-se às almas e à verdade. Inspirou muitas coisas na diocese, entre elas a vivência comunitária com seus sacerdotes, que o ajudou a vencer os bons combates do dia a dia. Por sua oposição ao arianismo, foi exilado com outros bispos pelo imperador Constâncio, na Palestina, para onde foi dispensado com algemas. Eusébio foi torturado e ficou preso por 6 anos numa prisão. Com a liberdade, visitou as igrejas do Oriente. Ao voltar da viagem, foi aclamado como vencedor pelo episcopado e clero, e juntamente com Santo Hilário, venceu o arianismo, unificando a igreja. Em 370, partiu para a vida eterna. Santa Lídia veio da Grécia Asiática e instalou-se para seu comércio em Filipos, porto do mar Egeu. Era uma prosélita, isto é, uma pagã convertida ao judaísmo. Em 55, Santa Lídia tornou-se cristã, na época em que Paulo evangelizava aquela região. No livro dos Atos dos Apóstolos, há uma narrativa sobre este fato. São João Maria Vianney, conhecido como Curadares e patrono de todos os vigários, nasceu em Dardilly, final do século XVIII,
enfrentando, portanto, um período de dificuldades na França na Revolução Napoleônica. Oriundo de uma família simples, Maria Vianney desde cedo percebia sua vocação ao sacerdócio. Porém, antes disso, serviu ao exército e foi considerado um desertor por não conseguir acertar o passo do batalhão. Reconhecido como íntimo de Jesus Cristo, servo de Maria e grande vida penitencial, graças a essa vivência conseguiu chegar ao sacerdócio, pois não acompanhava as exigências intelectuais da época, como o estudo do latim, filosofia e teologia. Aceitou a missão de se tornar pároco de uma pequena aldeia chamada Ars, onde o povo estava entregue aos prazeres mundanos. Através do sacramento da reconciliação e dedicação à oração, o santo atende ao povo local e comunidade externa, e assim levou essa vida durante 40 anos. Chegou a ficar 18 horas no confessionário, alimentando-se de batata e pão. Viveu até os 73 anos e tornou-se exemplo de santidade, dedicação e perseverança no caminho da salvação e progresso do reino celeste. São Apolinário nasceu no século I, numa família pagã e convertido a Deus em Roma. Por meio da pregação do apóstolo São Pedro, o sincretismo e o paganismo dominavam o império, o que colocava em risco os evangelizadores. Chamado à evangelização no norte da Itália, foi edificar a igreja de Ravenna, que tornou-se polo do cristianismo depois de Roma. A causa do reino de Deus fez o santo lutar contra as tentações, permanecer fiel e sofrer corajosamente torturas como confessor e depois o martírio. Em 313, com o Edito de Milão, a igreja adquiriu liberdade religiosa e pôde com isso evangelizar o Império Romano. Daí surge a devoção ao santo bispo de Ravenna, considerado herói da nossa fé.